Boa noite, alunos dos terceiros anos de Geografia do Monsenhor Scalabrini de Encantado. Hoje eu vou corrigir com vocês uma atividade que eu passei para vocês de Geografia nesse período de pandemia, ok? Vocês vão entrar lá na plataforma de vocês, tá? Esse vídeo vale para o terceiro EM1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui no caso, eu vou entrar no terceiro EM3, tá? Para a maioria de vocês, vai estar igual, tá? Todos os alunos do terceiro ano têm as mesmas atividades, ok? E hoje a gente vai corrigir a atividade número 2, porque a atividade número 1, eu corrigi ela ao vivo no Meet com todas as turmas, ok? Então, vocês vão lá, né? Vocês já deveriam ter me respondido essa atividade no Google Sala de Aula, tá? Vou lá, vou abrir o arquivo, então, tá? Tá aqui o arquivo, e eu vou abrir ele no Drive, tá? Para eu poder editar ele e corrigir ele agora com vocês, ok? Vocês tinham que ter botado o nome, a data era em abril, né? Colar ou copiar no caderno, e agora, no caso, também responder no Classroom, tá? Responder no Classroom, atividades, né? Agora a gente tem que fazer um pouquinho diferente, né? As coisas estão se modificando. Ok, pessoal? Deixa eu limpar a formatação aqui. Tá, sem destaque. Ok. Beleza, turma. Os materiais que vocês tinham para responder essas questões, né? Livro, caderno, internet e conhecimentos gerais de geografia. Essas atividades, elas ainda eram sobre o capítulo 2. Eu já expliquei para vocês que o capítulo 2 é bastante importante para a gente entender principalmente esse setor de serviços, que é super importante na economia dos países e o qual a gente faz parte e está inserido na maioria do tempo, né? A gente, como comunidade encantadense, a gente vivencia bastante esse setor de serviços, né? Setor industrial também, mas não é tão forte, tá? Então, vamos lá. Na questão número 1, coloque V para verdadeiro e F para falso. Eu vou colocando as respostas em vermelho para vocês, ok? Os 3 principais setores das atividades econômicas são agropecuária, que é o setor agropecuária e extração, que é o primeiro setor, o segundo setor, que é a indústria, e o terceiro setor, que é de serviços. Pessoal, essa questão ela está correta, ok? Vamos ver se eu me encontro aqui, porque eu não sou muito acostumada a fazer pelo próprio Google, né? Pelo próprio Drive. Então, vamos ver se eu consigo melhorar aqui a cor do meu texto. Ok, deixa eu botar a cor, então tem que botar a cor primeiro. Ok. Então, essa questão, ela é verdadeira, tá? A letra B, ela diz o seguinte, tá? Ela diz o seguinte, na atualidade, não ocorrem fluxos intensos de pessoas, mercadorias e informações. Pessoal, essa questão, ela é falsa, tá? Essa questão, ela é falsa. Deixa eu só achar aqui uma forma de pintar a corzinha aqui. Ok. Ela é falsa, tá? Porque nos dias de hoje... Ai, pessoal, eu vou deixar da mesma cor, ok? Porque nos dias de hoje ocorrem, sim, fluxos intensos de pessoas e mercadorias, tá? A letra C. É possível afirmar que os serviços produzem algo que não pode ser estocado em um contato direto entre consumidor
e produto. Essa questão é verdadeira, né, pessoal? O setor de serviços, ele oferece um serviço, tá? Pode até ter um produto físico envolvido, mas o principal foco do terceiro setor da economia é oferecer um serviço. O serviço de vender um pacote de internet, o serviço de vender uma assinatura de revista, o serviço de atender e ser vendedor em uma loja, o serviço blá 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 blá. Ok? A letra D, então. Turma, os postos de trabalho gerados pelas atividades do setor de serviços não participam do total de empregos de um país. Pessoal, essa questão é falsa, né? Vocês viram na outra atividade, tá? Que para Estados Unidos e Canadá, o setor de serviço representa 75% da participação de empregos no país, ou seja, 3 a cada 4 empregos em vários países desenvolvidos são no setor de serviços, tá? Então, essa questão, ela é falsa, porque elas participam, sim, do total de empregos de um país. Letra E. Os avanços tecnológicos, que no geral seriam poupadores de mão de obra, não têm o mesmo efeito sobre o setor de serviços. Essa questão, pessoal, ela é verdadeira, tá? O setor de serviços, pessoal, apesar de ele fazer uso de muitas tecnologias, a operação dessas tecnologias e a otimização dessas tecnologias, por enquanto, elas só podem ser feitas através de um controle humano, tá? Por exemplo, assim, vou citar um exemplo bem simples para vocês. O atendimento ao público na entrada de um hotel, na recepção de um hotel. Bom, esse atendimento de um hotel, ele pode estar altamente digitalizado e virtualizado, onde a pessoa faz a sua reserva, pagamento e tudo mais por meio virtual. Porém, para acontecer um gerenciamento e um recebimento dessa pessoa na recepção desse hotel, apesar de todo o equipamento e a tecnologia utilizada para evitar o atendimento e o trabalho humano nesse cadastro, nessa reserva de hotel, apesar de tudo isso, vai ter minimamente um atendente ou um gerente controlando e recebendo essas pessoas na recepção de um hotel. Então, a gente pode dizer que os avanços tecnológicos, eles poupam a mão de obra, eles facilitam o dia a dia de quem trabalha no setor de serviços, mas o setor de serviços ainda é marcado por uma ação humana, é marcado pela intervenção e o controle humano, ok? Ok, turma. Então, continuando, então as respostas ficaram letra A ficou verdadeira, B falsa, C verdadeira, D falsa e E verdadeira. Ok, pessoal? Desculpem aí que eu não estou conseguindo fazer em vermelho, mas é que eu não sei usar muito bem o Google Documentos, enfim, para não ficar aqui me enrolando muito, tá? A número 1 do Responda, ela estava lá na página 35. Quem teve tempo de ter tido essa explicação na aula presencial pôde, então, ver um pouco sobre diferenças diretas, né, entre bens físicos e serviços. Lá na página 35, tá? Deixa eu botar aqui para vocês. Resposta na página 35, ok? Resposta na página 35. Na tabela verde, tá? Essa questão, eu gostaria de botar 3 diferenças aqui que eu achei mais importante, tá? Não vou botar igual ao livro, ok? A principal diferença, assim, para mim, eu só vou botar o que seria serviços, tá? Aqui, serviços é uma atividade ou processo, tá? Já nos bens físicos, o resultado é um bem físico, é algo palpável e contável.
tá? O processo produtivo no setor de serviços, ele se dá entre a interação do comprador e vendedor, tá? E não há possibilidade de estocar o que é de serviços, tá? Então, essas 3 características que eu botei aqui, elas dizem respeito ao setor de serviços, tá? Que eu acho que é bem, que são os mais diretos que vocês encontram no livro, tá? O setor de serviços é uma atividade, um processo, não é produzir um bem físico, tá? O setor de serviços é a interação entre o comprador e o vendedor. Os bens físicos não são, porque nos bens físicos esse processo é o processo de produzir. E também no setor de serviços não há possibilidade de estocar, porque o serviço oferecido, ele não é algo físico que possa ser estocado. Ok, turma? Na letra B, a gente tem o seguinte: explique os fatores que fazem com que a Índia seja líder no setor de serviços. Essa questão, pessoal, vocês podiam encontrar ela na página 37, tá? E os 3 fatores são o seguinte: são a língua, tá? Inglês de descendência britânica, tá? Isso se explica porque a Índia foi colonizada fez parte do grande império da Grã-Bretanha, né? Então, eles, enfim, herdaram essa herança colonial da língua inglesa, e isso facilita para que setores de serviços terceirizados estejam atendendo lá na Índia pessoas norte-americanas ou europeias. Tá? A língua, então, facilita para que essas empresas de terceirização estejam na Índia. O baixo salário, porque a Índia é um país em desenvolvimento, tá? Então, a faixa de salário de quem trabalha nesse setor é baixo. Então, é um bom negócio você pegar e botar o seu 0800 lá na Índia. Por quê? Os indianos sabem falar a língua inglesa e quem trabalha nesse setor ganha um baixo salário, porque não é uma realidade desse país, tá? E também o fuso horário, que o fuso horário da Índia é diferente do fuso horário norte-americano. Isso faz com que os atendimentos eles possam ocorrer em horários diversos, tá? Então, essa seria mais ou menos a resposta que explica por que a Índia é um dos países líderes em atendimento no setor de serviços do mundo. Os famosos telemarketing, serviços de atendimento ao consumidor, por telefone ou internet, call centers, entre outros, tá? Então, isso é o que faz, os 3 fatores que fazem com que a Índia seja tão bem colocada nessa situação. A letra C, ela já pula para o Brasil, né? Como o setor de serviços surgiu no Brasil? Pessoal, essa questão, ela estava na página 41, tá? Página 41. E a gente pode dizer que o Brasil viveu a industrialização e a expansão do setor de serviços ao mesmo tempo, tá? Então, a gente pode dizer assim, que ocorreu de modo complementar a industrialização brasileira, tá? Que a industrialização brasileira, ela ocorre de uma maneira até atrasada em relação aos principais países desenvolvidos do mundo, tá? E o surgimento do setor de serviços aconteceu no mesmo período, né? A partir mais ou menos da década de 1970, tá? Então, a gente pode dizer, resumidamente, que no Brasil, o setor de serviços ainda é recente e é muito imaturo, tá? Não é algo ainda muito bem desenvolvido no Brasil. O Brasil ainda tem muito que aprender em relação tanto à industrialização quanto ao setor de serviços. A letra D, turmas,
ela fala sobre uma coisa que vocês devem ter estudado no segundo ano, né? Que são as chamadas tendências contraditórias, ou se talvez vocês se lembram de ter estudado os gargalos e o custo Brasil no segundo ano, tá? As tendências contraditórias é quando acontecem o seguinte: o que é uma contradição? É quando uma coisa está ocorrendo ao contrário e contradizendo, sendo de certa forma destruindo, né, uma ideia superior ao mesmo tempo, né? Por exemplo, assim, uma tendência contraditória no Brasil, ela é no setor terciário, é quando empregos estão sendo gerados em setores tradicionais, como serviço público e educação, e também em setores de ponta, tecnologia da informação. E, ao mesmo tempo, esses mesmos postos de trabalho, eles são marcados pela precariedade e baixa remuneração. Então, essas tendências contraditórias do Brasil é que mesmo que setores tradicionais ou de ponta estejam sendo criados no nosso país, existe muita precariedade e baixa remuneração. A mesma situação que acontece, por exemplo, na Índia, tá? Então, eu vou deixar só a página aqui para vocês, que vocês podem ir lá e pegar as respostas. Quais são os 3 principais países que emitem turistas para o Brasil? Os nossos irmãos argentinos, os Estados Unidos e o Chile, tá? Lembrando, né, pessoal, que essa questão ela tá aqui porque o setor de serviços, o turismo faz parte do setor de serviços, tá? Aqui o corretor corrigiu. Turismo faz parte do setor de serviços, tá? Você não tem como estocar turismo, né? Você não tem como estocar os canyons ou o gramado, né? Não existe isso, né? Então, o turismo é um exemplo do setor de serviços. Ok. Continuando então, pessoal, aqui eu dei uma atividade para vocês que ela era um pouco desafiadora, tá? Mas vamos ver então, vamos dar uma olhadinha. Crie seu próprio exemplo seguindo a tabela abaixo. Estágio da atividade econômica, o primeiro, o segundo e o terceiro estágio. O exemplo que eu dei, o petróleo, o envasamento da garrafa PET e o mercado vendedor de refrigerante. Agora um exemplo de vocês. Vocês podiam pegar, por exemplo, assim, borracha, tá? A borracha, ela é extraída diretamente da natureza, tá? Então, ela faz parte do primeiro setor, tá? Que é a matéria-prima. No segundo setor, a gente vai pegar essa matéria-prima e vai transformar ela num produto, ou seja, a gente vai passar pelo setor industrial, ok? A gente vai tornar ela um pneu. Então, aqui entram as indústrias, por exemplo, Bridgestone, eu não sei digitar, Bridgestone, Pirelli, entre outras marcas de pneus, ok? Aqui entram as fábricas, tá? As fábricas chamadas Bridgestone, Pirelli, Michelin, não me lembro como é que é o nome, mas enfim, vocês entenderam, né? Que aqui são as indústrias que fazem o produto, ok? E aqui no terceiro setor, é o setor que vai revender, ou vender, né? Vender os pneus. Lojas de automotivos, postos de gasolina, concessionárias de carro, né, que fazem todo tipo de revisão, concessionárias, tá? Então, esse terceiro setor, ele vai oferecer um serviço. O primeiro setor vai lá e extrai a matéria-prima, o segundo setor faz o produto e o terceiro setor vende, comercializa, leva esse produto para o consumidor,
Ok, gente? Eu espero ver os exemplos de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês confiram as respostas, e é isso, até o próximo vídeo. Um abraço!